Em COB 2025, mais um hashtag Fala Comitês, e nesse momento nós vamos conversar com Luiz Sérgio de Oliveira, ele que representa o CBHAP. Luiz Sérgio, uma honra estar recebendo você aqui do nosso hashtag Fala Comitês. Me conta um pouco o que é o CBHAP e como começou a sua história neste comitê. Boa tarde a todos, boa tarde, Valmir. Prazer estar com vocês aqui, um privilégio. Então, o CBHP, Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe, ele está em São Paulo, é do estado de São Paulo, fica bem no meio do estado, são 2 rios, né? E temos vários municípios lá. Ele foi criado em 1995, porque São Paulo, né, começou um pouquinho antes do nível nacional, por causa da lei, era uma pressão grande por causa dos rios que estavam, alguns rios em São Paulo que estavam com muito problema. Então eles quiseram antecipar a lei, antes da lei federal, fizeram a lei estadual e o nosso foi criado em 1995, porque a lei nossa é de 1991 e a lei federal é de 97. E aí como eram 2 rios, podia-se criar 2 comitês, mas a maioria dos municípios ele está na divisa dos 2 rios lá. Então, porque o desenvolvimento lá da região do Aguapeí Peixe foi através da rede ferroviária, que ele passa no Espigão. Então, os rios estão abaixo, né? Então, aí houve um consenso, né, reunindo todos os municípios envolvidos naquela região, de fazer um único comitê, porque senão ia ter mais despesa, né? Então, basicamente é isso, está no estado de São Paulo e a gente tem algumas experiências, você perguntando aí, a gente pode relatar. Como começou a sua história com o CBHAP? Então, eu nasci em São Paulo, né, e eu depois fui para Marília por conta do sistema do meu órgão. Eu trabalhei no órgão de outorga, que era o Departamento de Águas e Energia Elétrica, hoje é SP Águas, e eu entrei no estado, né, por esse órgão, aí formei como tecnólogo de hidráulica e depois fiz engenharia. E aí eu fui para Marília em 85, nós fomos convidados a montar uma diretoria lá, né, do órgão, e aí o sistema foi começando e eu comecei a trabalhar, pelo DAE eu participava do comitê, coordenava a Câmara Técnica e tal. Aí até que um dia eu aposentei, né, para resumir a história, eu aposentei e continuo no sistema agora pela sociedade civil. Represento a Associação Brasileira de Recursos Hídricos nesse comitê. A gente sabe que todo comitê ele tem muitos desafios. É diferente no comitê do AP? A diversidade dos comitês e das bacias hidrográficas é muito grande, né? O Brasil é muito rico, né? Mas tem muitas diferenças. Tem rios que são mais caudalosos, tem rios que são, né, mais problemáticos, né, já com uma população maior, né? Eu morei em São Paulo, o Rio Tietê é cheio de poluição, né? Então pode ser cuidado, tal, mas ainda tem bastante problema. Lá em Marília, na região de Marília, dos rios Aguapeí e Peixe, tem alguns problemas de esgoto. Também tinha, mas assim, ao longo dos anos, eu não conhecia, mas o pessoal fala que o rio era muito caudaloso e foi baixando, até por conta em 1960 teve um problema de malária, e aí houve uma orientação que tinha que cortar os meandros dos rios e tal. E aí teve uns problemas lá. Tecnicamente eu não sei explicar tudo, mas assim, deu vários problemas. Mas quando nós fomos para lá, em 85, nós vimos, né, em 95, quando começou, nós temos muito problema de erosão lá. O maior problema na nossa região é a erosão. Então, assoreia os rios ficam assim, com pouca capacidade por conta da areia. Então tem que fazer alguns trabalhos nesse sentido. E questão do esgoto também, né? Ao longo do tempo foi se resolvendo. Marília, que é a maior cidade dessa região,
240 mil habitantes não é muito, mas para a bacia lá era bastante. E ela tinha muito problema de esgoto. Resolveu agora na última administração. Além deste conflito, justamente do saneamento básico, existiam outros conflitos e são 30 anos de comitê, do Comitê AP. Então, os desafios foram assim, todos, né, entenderam e houve um crescimento muito grande, a participação da sociedade civil, dos órgãos do Estado e dos municípios foi muito boa, foi crescendo muito e o pessoal foi entendendo que nós tínhamos que dividir mesmo, conversar para atender todas as necessidades. E aí, em São Paulo, quando começou a cobrança, né, em outros comitês, nosso demorou um pouquinho mais, discutiu bastante e tal, e chegou num valor, quem paga lá não reclama, porque sabe que a água você está contribuindo para ter uma melhor qualidade de água para aquela bacia. Então, a cobrança foi um desafio grande. Implantar os instrumentos de gestão, que é a outorga, né, para você saber quem capta a água para poder, né, você ter a quantidade certa, né, então não capta aqui e não vai faltar ali. Então, o pessoal foi se conscientizando ao longo do tempo. Então, vários, né, trabalhos de educação ambiental e palestras e as reuniões do comitê foram dirimindo um pouco das dúvidas. Eu sei, assim, ainda temos desafios, mas, assim, muitos foram resolvidos. Mas os 30 anos, né, 30 anos é um jovem de 30 anos, ele né, entende mais alguma coisa, né? Ele pode resolver mais coisas. Então, a gente está mais maduro, né? Mas a gente ainda tem algumas dificuldades para resolver alguns problemas. Pessoas que ainda não entendem o sistema, mas eu acho que faz parte. Pelo que a experiência que a gente tem dos outros comitês é comum. É importante a gente saber, para quem está nos acompanhando aqui no hashtag Fala Comitês, o senhor traz que veio com a experiência primeiro representando o Estado e posteriormente representando a sociedade civil. Nesses 30 anos do Comitê AP, como o senhor tem enxergado a participação da sociedade civil e como tem sido importante essa participação dentro do comitê? Agradeço a pergunta, Valmir. A gente vê, no começo era difícil né? Normalmente você pega alguém que tem um pouco de consciência e você consegue. Então, nos eventos de educação ambiental, a gente conseguia ver pessoas, né, que participavam e tal. E quando eu entrei na sociedade civil, foi mais ou menos 2008, 2009, aí eu já tinha uma noção. Então, a gente convidava mais pessoas, né, pessoas que podem contribuir, mesmo sendo da sociedade civil, né, para poder agregar nas nossas discussões, né? Conversar com experiência, com capacidade, pessoal que conhece a bacia, né? O importante é isso. Então, pessoas da bacia que conhecem, eles agregam muito. Então, eu creio assim, hoje, né, lá atrás, que era, sei lá, 20% de engajamento, hoje eu considero que na nossa bacia tem 70%. Mas ainda tem bastante gente que poderia participar mais para melhorar mais ainda. Então, a gente não perde esperança. Mas, assim, não vou dizer que eu não estou feliz. A gente está feliz com a participação, mas a gente sempre quer melhorar, né, Valmir? Então... Luiz, um prazer recebê-lo aqui no hashtag Fala Comitês, esse espaço aberto aqui dentro do Encob, justamente para trazer voz aos comitês e essa sua narrativa da experiência de 30 anos desse comitê, com certeza muito importante. Gostaríamos que você deixasse aí as suas considerações finais e deixasse uma mensagem dessa sua experiência de 30 anos em um comitê para quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer mais uma vez, Valmir, a organização, você, né, por essa oportunidade e dizer o seguinte: venha participar dos comitês, venha trazer a tua experiência, você vai contribuir e ao mesmo tempo você vai ganhar muito. Eu sou engenheiro civil, mas eu aprendo sempre. Saímos de uma reunião hoje de manhã aqui que eu saí maravilhado, porque a troca de experiências com pessoas de vários estados aqui, né, do comitê que eu acabei de conhecer, a gente tem a mesma linguagem, a gente é apaixonado por isso. E a gente quer que você também se apaixone. Porque, assim como eu já dei palestra, a gente sabe disso, nosso corpo tem 70% de água. Então, nós cuidando da água no nosso entorno, nós estamos cuidando de nós mesmos. Eu estou cuidando do Valmir, eu estou cuidando do presidente aqui da comissão, de todos os meus colegas. Então, é uma responsabilidade compartilhada nossa. Nós trabalhamos e construímos juntos.
Sinta-se convidado, venha participar conosco, você vai se apaixonar também. Que nós possamos realmente construir e trabalharmos juntos pelas nossas águas. Valmir Ramos, no hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.